O que nós cantamos, a maioria dos hinos, aponta para uma atitude de fé. Uma atitude de fé diante de crises, de impossibilidades. Se tem uma coisa que é difícil, é a gente despertar fé na hora de crise. Não é verdade? Na hora de crise, a gente quer um abraço. Na hora da prova, a gente quer um colo. Mas nessas horas, a gente precisa de fé. O colo nem sempre nos responderá proporcional à nossa necessidade. Um tapinha nas costas não vai ajudar. Mas um posicionamento pode mudar toda a realidade da nossa vida. E é a nossa palavra desta noite, triunfando em tempo de crise. A crise, ela é indesejável. Ninguém gosta de crise. Nós gostamos das coisas todas no seu devido lugar. Nós gostamos dos nossos relacionamentos pacificados, harmoniosos, o casamento bem, os filhos obedientes, estudando direitinho na escola. Ou vida boa, não é verdade? Mas a gente sabe que nem tudo funciona assim. Quem aqui sabe, ou tem vivido, o filho vem com aquele problema de matemática que você já não lembra mais. Você entra em crise. Como ajudar o filho a fazer o dever de casa? A mensalidade subiu. O plano de saúde subiu. Uma situação inesperada aconteceu. Então vamos aprender juntos? Gênesis capítulo 26. Vai nos trazer a história de Isaac. Isaac, filho de Abraão. O Abraão, o pai da fé, ensinou muito bem o seu filho Isaac como lidar com crises, porque se tem alguém que andou por fé, foi Abraão. Abraão saía. Irmãos, às vezes ter coisas nem sempre são suficientes, ou é suficiente para a nossa vida. Às vezes nós temos as coisas materiais, mas a gente não tem algumas coisas essenciais. Então, Abraão estava instalado, gado, tudo bem. Deus falava, levanta acampamento, vamos andar. Para onde? Para onde eu vou te mostrar. Quem aqui gosta de mudança? Fazer mudanças de endereço. As mulheres amam isso, né? Arranja caixas e mais caixas, encaixota tudo, e faz isso, faz aquilo, protege isso, protege aquilo, e vem um caminhão e leva, depois desencaixotar tudo, e de repente, quando está tudo arrumadinho, vamos mudar de novo. Ninguém gosta dessas mudanças assim. Mas Abraão aprendeu. Abraão não tinha endereço fixo, ele era nômade. Simplesmente ele chegava, instalava a sua tenda, edificava um altar a Deus. De repente, Deus, está na hora de vazar, vamos embora. O Isaac aprendeu com ele. Isaac aprendeu a andar com Deus por fé. Gênesis 26 diz assim, sobreveio na terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Agora lá no verso 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu o cêntuplo. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso.
e tinha possessões de rebanhos, de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Então, veja, ele está vivendo um tempo de crise, um tempo de seca, um tempo de necessidades, e, de repente, Deus manda ele ficar ali. Havia fartura no Egito, mas Deus disse, não desça ao Egito, fica aqui, na terra dos filisteus, em Gerar. E ali ele planta, e a Bíblia diz que ele colheu 100 por um. Cada semente ele colheu 100. Gênesis, então, vai nos trazer essa história. Vamos aprender um pouquinho, algumas lições preciosas. Primeiro, quando Deus chamou Abraão, ele exigiu dele que deixasse a sua terra. Muitas vezes, nós não queremos deixar alguma coisa que nós gostamos, um lugar que nós gostamos, pessoas que nós gostamos, ambiente que nós gostamos, mas a promessa de Deus não está ali. A promessa de Deus está para onde Ele está apontando. Quando eu recebi o convite para vir pastorear Alameda em 2003, foi uma crise, porque eu estava bem lá no Rio de Janeiro, uma igreja com 1.160 membros, a igreja me tratava muito bem, nossos filhos integrados, o João Brito estava com 21 anos, a Lília com 17, tudo bem, os dois fazendo faculdade. E aí eu pedi a Deus uma prova. Esther, quantos nomes tinha na lista de candidatos em 2013, Esther? Até onde me falaram, uns 17, não é? Tinha 17 nomes numa lista de pastores para Alameda em 2003. E aí eu desliguei, quem ligou para mim foi o Uzias, que era o vice-presidente da igreja. E aí eu fui para o meu quarto, falei assim, me liga daqui a 15 dias. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu vá para Curitiba, diga para aquela comissão que eu sou candidato único. Eu não sabia que tinha 17 nomes. E aí, 15 dias depois, o Zir me liga e diz, pastor, não me pergunte como, mas o senhor é candidato único. O que aconteceu? Veio um pastor, o pastor Samuel Mitch, pregar aqui, no templo antigo, e aí falou assim, vocês estão aí com uma penca de nomes. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com um nome, rasga essa lista e pense em nome. Eu era o último da lista. Deus faz coisas que a gente não entende. Sai, Sebastião, do Rio de Janeiro. Você gosta desse lugar aí? Mas agora vai para onde eu estou te mandando. Isso durou de abril de 2003 até dezembro. Eu numa briga, numa luta com Deus. E aí, quando chegou ali, no final de agosto, eu tinha dito sim. Eles me mandaram uma carta com todos os benefícios que a igreja iria me dar. E aí eu cheguei lá diante da igreja, olhei para aquela igreja linda, lotada no culto de domingo, e não tive coragem de dizer para eles que eu viria para cá. Eu disse para eles que eu não viria para cá. E aí eu liguei para os dias e falei assim, eu não posso. Na segunda-feira eu fui pescar, igual Pedro. Eu fui pescar lá em Paraty, eu e um outro pastor. O pai dele tinha uma casa numa ilha lá, e nós fomos lá. E lá no meio daquele marzão, na segunda-feira, tardinha, terça-feira, pescando, e aí o Espírito Santo falou assim claramente, você desobedeceu. E aí ali eu comecei a chorar, e falei assim, Senhor, me perdoa, me dê uma chance. Quando eu cheguei em casa, que alguém de Curitiba me ligue. Quando eu coloquei os pés em casa, na quarta-feira, o telefone toca, era o Uzias. Pastor, o que aconteceu? Quando Deus manda, pode dar crise, mas se Deus manda, é melhor. Sair pode não ser confortável, mas se Deus está mandando, é melhor. A solução, a bênção da nossa vida está no lugar onde Deus mandou a gente estar. Onde a gente deve estar. Então, Abraão,
andava com Deus, seguindo as promessas. Deus apontava, Deus apontava, Deus apontava. E Abraão foi seguindo. A obediência de Abraão garantiu as promessas de Deus sobre a sua vida. Quando Deus chamou Abraão, ele estava com 75 anos. E agora, com 100 anos, ele tem um filho. Ele orou 25 anos. Olha como que o Isaac aprendeu. Isaac se casa com 40 anos. E ele orou 20 anos para a esposa gerar filhos. Ele aprendeu. Nós aprendemos a triunfar andando com gente de fé. Nós aprendemos a triunfar andando com pessoas que têm experiências com Deus e de fé. Agora você chega perto de alguém e alguém parece aquela hiena, você não vai dar certo, isso é muito difícil, não é muito bom. Irmãos, quando Deus mandou Moisés ir lá no Egito para dizer ao povo, primeiro Moisés se reuniu com os anciãos, para dizer para eles que Deus havia aparecido a ele e dito que tiraria o povo do Egito. Mas antes de Deus tirar, o povo sofreu meses, sendo chicoteado pelos capatazes de Faraó. A coisa ficou pior que antes. Que antes eles faziam tijolos, eles trabalhavam, mas tinha uma palha. E quando Deus falou que iria tirar, o faraó falou assim, agora vocês têm que catar palha também. É igual um paciente clínico, às vezes ele tem uma piora para melhorar. Você toma um remédio eficaz, ele faz um resultado, às vezes, ruim, te dá dor de estômago, né, doutora? Dor de estômago, dá isso, dá aquilo, dá náusea, mas o remédio vai fazer efeito daqui uns 7, 8 dias. Tem que perseverar. Então Abraão perseverou, e Isaac aprendeu com seu pai Abraão a perseverar e andar na direção que Deus estava apontando, andar com obediência e confiando em Deus. É diante dessas circunstâncias totalmente improváveis que Deus vai renovar a nossa fé. Vai renovar a fé, renovou a fé de Abraão, quando ele falou de Sara, renovou a fé de Isaac, quando ele produziu 100 por 1. Precisamos então aprender. Quando Isaac nasce, irmãos, imagine a festa. Mas e os 20 anos antes? Então, eu creio que alguma coisa Deus quer te falar aqui nesta noite. E você que está em casa, talvez aí no seu cantinho, você ligou a televisão ou o telefone, sem assim muita vontade, não desconecte. Deus vai te falar algo que você está precisando ouvir há muito tempo. Você crê nisso? Cremos nisso, irmãos? Deus vai falar também do outro lado? Deus vai falar. Irmãos, eu me reporto na pandemia. Na pandemia, tinha aqui 10, 12 pessoas da liderança coordenando, e a gente tinha que pregar com entusiasmo, e fazer apelo, as cadeiras todas vazias. Então, eu creio que do outro lado, tem alguém que o Espírito Santo está dizendo, é hoje, que a tua vitória vai chegar, vai chegar. Primeira coisa que eu quero falar, para você triunfar em tempo de crise, entender que as promessas de Deus não anulam ou nos exime de lutas e provações. Algumas pessoas, quando a Alameda construiu esse templo, nós começamos a obra desse templo no ano de 2011, nós comemoramos o aniversário no mês de junho, e aí, para depois demolir tudo. Tinha um templo. Quem aqui lembra do templo antigo? Olha só, 2 pessoas, 3 pessoas. 4. O templo antigo comportava 220 pessoas. Ele era assim, né, de frente aqui para a Alameda, tinha um estacionamento desse lado, uma casa de madeira velha do outro lado.
E um predinho que se chamava, né, o salão social, e o gabinete pequenininho embaixo. Nós tínhamos que demolir tudo. Nós ficamos quase 2 anos tentando encontrar um lugar para a gente alugar, para a igreja poder demolir e construir. Não achamos. E aí nós fizemos a famosa tenda. Quem lembra da tenda? Tempos difíceis, né? Não vou esquecer nunca, um domingo de manhã, nós estávamos no culto de aniversário da igreja, um pregador de fora, pregando com aquele entusiasmo, e o vizinho daqui de frente, chegou na janela e, cala a boca, seu burro, eu quero dormir. Naquele dia nós começamos a chorar, a gente não podia bater palmas, e aí eu falei assim, Senhor, o Senhor não nos fez para ficar nessa tenda. Nossa ideia, nossa intenção era fazer o subsolo e a gente se meter lá de baixo, igual um tatu, e fazer culto lá de baixo. O Espírito Santo falou assim, não, nem tenda, nem subsolo, algo novo. E aí, nosso plano de construir a médio e longo prazo, Deus fez um choque de fé, e a gente construiu em 1 ano e 4 meses. Porque 2 meses foi para demolir e fazer a escavação. 1 ano e 4 meses, isso aqui ficou do jeito que está hoje, menos com carpê. E não era com essas cadeiras também, as cadeiras branquinhas. E aí chegou um pastor, fizemos aqui um concílio para ordenar um seminarista, e chegou um pastor para mim e falou assim, você conseguiu? Como é que você conseguiu? Eu falei assim, para! Deus respondeu a uma atitude de fé. Irmãos, carros foram vendidos, dízimos foram dobrados, pessoas passaram a trabalhar só para poder ofertar. Então veja, não é simplesmente você, que bênção, não, Abraão teve um filho de fé, Isaac teve 2 filhos de fé, Isaac prosperou, mas antes de prosperar, antes de triunfar, teve lutas, teve batalhas, teve dificuldades, teve crises. É como nós reagimos e respondemos diante das crises que Deus se move. Diga amém, pelo amor de Deus. Vocês estão aí, né? Então veja, entender que as promessas de Deus não anulam. Nós não somos os filhinhos preferidos que Deus assim, ninguém toca. Tem inimigo, tem batalha, tem circunstâncias. Mesmo recebendo promessas de Deus para uma vida abençoada, Isaac é surpreendido por uma crise, seca e fome na terra. Irmãos, quando se fala de seca e fome, não é que eles não tinham nada para comer. Podem ver, quando lá o Jacó, está na terra de Canaã, e ele manda os filhos lá no Egito para comprar trigo, porque o trigo era essencial, era o pão, era o bolo, era essencial. E aí eles vão comprar trigo, porque não havia trigo em lugar nenhum mais. E aí o Abraão, o Jacó, num determinado momento que o Benjamim fica, ele manda os filhos colocarem sobre os jumentos, as mulas, sacos de figo, de passas, de muitas coisas que eram feitas e armazenadas. Então, não é que eles não tinham nada para comer, eles não tinham o essencial. E você pode ver, a crise chega e ela tira o essencial. É aquele jantar fora, é aquela viagem que você não pode fazer, é o carro que você quer comprar e não pode, é o essencial. Às vezes a gente tem que abrir mão do plano de saúde, às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, mas a gente tem o necessário, a gente tem o suficiente, não tem o essencial, aquilo que a gente gostaria de ter. Comer fora é bom, né?
Quem aqui gosta de churrascaria, então, Curitiba, mas tente imaginar, eu e Sueli passamos 1 ano sem usar cartão de crédito durante a construção. Porque a gente decidiu dizimar mais de 20%. Num tempo de crise, plantamos e colhemos grandes vitórias. Então, se você está aqui nesta noite, vivendo uma situação, um impedimento, uma crise, uma ameaça, uma situação constrangedora, é hora de você semear com fé. Na crise, ao invés de olhar as circunstâncias, precisamos focar, olhar, estarmos atentos à voz de Deus. Deus fala. E como fala? Ah, pastor, eu fico assim, mas não escuto nada. Vai ler a Bíblia. Ele fala através da leitura da Bíblia. Eu estarei pregando aqui domingo de manhã, no primeiro aniversário do pastor Wagner, de pastorado aqui. Ele ligou pedindo para a gente vir. Quando ele ligou, eu tinha acabado de ler o texto que eu vou usar no sermão de domingo de manhã. Missão dada, missão cumprida. Já ouviu essa frase? Quando Abraão, ele quer que Isaac se case, Sara morreu, e ele quer que Isaac se case, vou dar para você um spoiler, mas um pequenininho só. E ele manda o servo, e a mensagem vai ser em cima da viagem de Eliezer. E como Deus falou comigo, eu achei incrível. A distância, talvez assim, uns 100 quilômetros do lugar onde eles estavam, para onde eles tinham que estar, levando 10 camelos, e algumas pessoas de confiança, eles vão direitinho. E aí, se você quer saber o que aconteceu, domingo, às 10 horas da manhã, aqui nessa igreja, tá bom? Então, mas é impressionante, e eu fiquei encantado, e me veio assim na hora, missão dada, Abraão deu a missão, o Isaac é um tipo de Cristo, e como a Rebeca é um tipo da igreja. Isaac precisava de uma noiva, e Abraão é um perfil, é um tipo de Deus, é o pai da fé, seio de Abraão, lembra? Então Abraão manda o seu servo, o seu profeta, buscar uma noiva. E ele foi no lugar certinho. Gente, eu fiquei encantado. Aí preparei a mensagem, está prontinha para domingo de manhã. A mensagem nova, acabou de sair do forno. Não preguei ainda em lugar nenhum. Na crise, ao invés então de olhar as circunstâncias, você precisa olhar para o alvo. Gente, quem aqui lembra quando casou? Casar é fácil? Casar é bom. Você não vai precisar de ir mais na casa dela, ela vai ficar na tua casa, querendo ou não. Quando você vai namorar, você chega lá, não é? Beija, 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 beija e vai embora. Casou, meu filho? Beijando ou não, vai ficar. E vai ficar o tempo todo junto. Quando namora, fica um pouco assim mal-humorado e fica quieto, porque ainda dá uma espreguiçada assim, fala assim, tem que trabalhar cedo amanhã. Casou, não tem esse negócio não, vai ter que ficar. Vai ter que dormir junto. Foco. Agora, irmãos, quem aqui lembra montar casa, arrumar casa, mobiliar casa? O Jefferson, fica em pé, Jefferson, vai ser papai. Está com 4 meses? Vai para 5? 5 meses. 5 meses. Vai se chamar, posso falar, Jefferson? Pedrão, meu sobrinho. Mas veja, é um sonho, não é um sonho? Mas quando nasce, é um pesadelo. Trocar fralda, comprar leite, comprar roupa, levar no médico. Veja, irmãos, nem tudo que brilha é ouro.
Tem luta. Eu lembro quando o João Brito tinha ali a faixa de 3 meses, eu ficava com a responsabilidade de fazer a mamadeira durante a noite, que eu sempre cuidei muito bem da Sueli, não é? Nós estamos 43 anos juntos, irmãos. Na verdade, entre namoro e o casamento, vai para 47 anos agora em abril. Então, quando eu deixava a mamadeira prontinha no banho-maria, fazia, e quando ele, era só pegar ali do banho-maria e botar na boca. Não tinha esse negócio. Então, tudo é bom, mas tem o investimento, tem o sacrifício, tem o lado doloroso, tem promessa, mas tem que ter fé, tem que ter investimento, tem que andar com Deus. Então, para viver os atrativos do mundo, Egito, não precisamos de muita fé. Os celeiros do Egito estavam cheios, mas a solução de Deus não estava no Egito, a solução de Deus para Isaac não estava no Egito, estava em Gerar. E Gerar era deserto, era seco e não chovia. Mas o Isaac semeou e colheu o cêntuplo. Então, permanecer no lugar da crise parece loucura, mas será nesse lugar que Deus vai te abençoar. Não tem sogra, não tem sogro, não tem cunhado, não tem isso, não tem aquilo. Deus vai abençoar. Não tem aquele patrão, aquele chefe perturbador de Israel, não tem. Deus vai te abençoar. A bênção não está no seu patrão, a bênção não está no seu vizinho, a bênção não está no seu sogro ou sogra, a bênção está no Senhor. Por isso você precisa permanecer nele, focado nele, para que a bênção de Deus chegue a você. Eu falo esse negócio de casamento, família, que aí eu pego todo mundo, que todo mundo já passou por alguma coisa. Nem todo, irmãos, não são todos que tiveram um berço de ouro, que hoje, irmão, casar é uma moleza. O noivo e a noiva fazem uma relação de tudo, e você tem que se virar para dar presente para eles. No meu tempo, a gente ganhava tapoé, panela, no muito luxo, um jogo de cama. Hoje está lá na lista, geladeira, sofá, televisão, cama, e ainda coloca a marca. Aí que a gente fala, ô prova só. E alguns ainda mais fervorosos convidam a gente para ser padrinho, para não escapar do presente. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Precisamos aprender com Deus, não somente a vencer em tempo de crise, mas também a lidar com os opositores. Irmãos, tem uma coisa incrível nesse texto, é que naquele tempo, irmão, nessa região, não tinha rios, eles tinham que cavar poços. Abraão cavava poços, porque veja, sai de um lugar, vai para outro, sai de um lugar, então sai no lugar, chega no outro, tem que cavar poços, para dar água aos animais. Eles cuidavam de ovelhas e gado, e tem que ter muita água. Irmão, sabe quantos litros um camelo bebe de água? 150 litros. É claro que não precisa dar toda a água de uma vez só, porque aí você vai ver, domingo a gente vai aprender isso. A Rebeca tirou água para 10 camelos. Que noiva fervorosa! E ela nem sabia que o Eliezer estava ali para levá-la como noiva. Tem coisas, irmãos, que a gente é surpreendido. Então, nessa visão, a gente vai aprender algumas coisas especiais, que o Isaac, ele vai limpar, furar de novo, os poços que haviam sido entulhados pelos filisteus, os poços que Abraão havia furado, cavado. E aí ele vai, nesse texto que está do capítulo 26, do 17 até o 25, ele vai furar novamente esse poço. E os filisteus invejam, os filisteus contendem com ele, e querem tomar, esse poço é nosso.
Tente imaginar, no lugar de crise, de seca, furou um poço, quando está prontinho, os filisteus chegaram, esse poço é nosso. Ele tem que abandonar esse poço, furar outro poço, e os filisteus chegaram, esse poço é nosso. Poço da inimizade, poço das contendas, poço da inveja. Irmãos, na nossa caminhada, nas crises da nossa vida, nós lidamos com inveja, nós lidamos com gente que fica contendendo conosco, nós lidamos com gente que nos odeia, nós lidamos com gente que nos trata como inimigos. Por mais que você tente, você parece que está com uma rótula na testa, é inimigo número 1. Mas eles não desistiram, eles não pararam de cavar poços. Precisamos proteger o nosso coração dos sentimentos de amargura, de inveja, de inimizades, pessoas que nos invejam, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos atacam, pessoas que querem roubar nossos sonhos. Precisamos proteger o nosso coração. Irmãos, o nosso coração é o lugar mais precioso da nossa vida, não é o bolso. O bolso não resolve o problema do coração. Pode até ajudar, mas não resolve. O que resolve o problema do coração, às vezes é uma palavra que alguém diz: eu te amo, você é especial, não desista, vai dar certo, você vai conseguir, Deus está contigo. Em um dos momentos mais difíceis do meu ministério, há 35 anos atrás, Deus falou comigo uma coisa que eu nunca mais esqueci: não temas, Sebastião, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Nunca mais esqueci esse versículo. O que vai curar o seu coração, às vezes é uma liberação de perdão, às vezes o que vai curar o seu coração é você se perdoar. Tem gente que não se perdoa por algo que aconteceu, um acidente de carro, uma situação que aconteceu na sua família, no seu casamento, uma separação que você não conseguiu impedir. Irmãos, eu lido com tanta gente. Hoje eu fui num funeral, fazer um funeral, e às vezes quando eu faço um funeral, e aqui na igreja mesmo, eu chamo a família toda, falo assim: é hora de vocês se perdoarem, porque é fácil chorar quando o defunto está aqui, mas é difícil chorar quando a pessoa está viva em casa. Por que a gente não chora pelos vivos, irmãos? Só chora pelos mortos. Nós temos que aprender a chorar pelos vivos, derramar lágrimas pelos vivos, dar palavras boas para os vivos, e não pelos mortos somente. Dizer coisas boas para os mortos é fácil. A rejeição do povo, o povo mandou Isaac embora. Sai do nosso meio, porque você está prosperando mais do que nós. Além de ser perseguido, invejado, contendas, ódio. Se não bastasse, juntaram todos eles: vão embora, saiam daqui, porque vocês estão prosperando mais do que nós, vocês estão ficando mais fortes que nós. Rejeição: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós, disse Abimeleque, o rei dos filisteus. As contendas dos líderes com os pastores, brigando pelo caso dos poços. Em segundo lugar, irmãos, entender que para vencer em tempo de crise, precisamos resistir à tentação de fugir, de desistir. Cavar poço é nosso, cavar poço é nosso. Não dá vontade de desistir? Chega, não aguento mais. Mas vamos cavar outro. Vamos cavar outro. Vamos cavar outro. E você vai ver como é que termina isso. Você, todos os dias, uma esposa de pastor, já na faixa de 70 anos, foi perguntada assim: minha irmã, e o pastor muito querido, muito famoso,
Minha irmã, a senhora já pensou em se separar dele? Não, separar não, mas matar já pensei algumas vezes. Você não desiste. Você não foge à luta. Você não abandona o barco. Porque você sabe que vai chegar do outro lado. A tempestade é grande, os ventos são fortes, mas Jesus disse, vamos para o outro lado. Se Jesus disse para ir, é porque vai chegar. Tem tempestade, tem ventos fortes, tem gente reclamando do seu lado, mas o barco vai chegar. Diga, eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou vencer. É assim, irmãos. Lembra quando eu falei que eu fiquei 1 ano sem usar o cartão de crédito? Nós fomos fazer participar de um congresso lá em São Paulo, e aí fomos um grupo de irmãos aqui da igreja, e aí um irmão muito querido, bem de vida, foi lá em Monte Sião, nós fomos para Águas de Lindóia, e pertinho, 12 quilômetros de Monte Sião, uma cidade que tem muita novidade de vestuário. Ei, pastor, vamos lá? Não. Outra vez eu fui em Foz do Iguaçu, vamos lá no Paraguai, você não perdi nada lá. E nem quero achar nada lá, era proibido gastar. Mas aquele irmão, ele comprou mais ou menos umas 25 peças de roupa. Isso aqui, pastor, está baratinho. Eu disse, não. Você sabe que não pode gastar, mas o cartão de crédito está ali brilhando na mão. Você sabe que não pode, a fatura vai chegar. É crise, mas que coisa boa, quando chega no final do mês, a fatura está pequenininha. Não é assim, irmão? Não adianta, se usou, vai chegar. Se usou, vai chegar. Mas se você resistiu, não fugiu à luta, a fatura desse tamaninho, aí você engole ela. Ela não te faz mal. Então, entender que para vencer em tempo de crise, você não deve desistir e nem fugir. Irmão, desistir do casamento, desistir de um emprego, são as coisas mais tentadoras. Olha, o que tem de rapaz bonito, o que tem de moça bonita, e o que tem de gente triste e mal resolvida, meu Deus do céu. Irmãos, conversar com mulheres hoje é uma coisa perigosa, porque você não sabe a intenção que está do outro lado. E conversar com o homem também, porque hoje o assédio pode ser tanto para ele quanto para ela. Um dia eu estava caminhando no Parque Barigui, e eu passei assim, tinha uma jovem sozinha, debaixo de uma árvore, com um semblante muito deprimido. Você sabe o que é semblante deprimido? Cabeça para baixo, aquele semblante perdido e tal. E quando eu passei, o Espírito Santo falou assim, volte lá e fala para ela que eu estou cuidando dela. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Senhor, é um perigo a gente falar hoje com o sexo oposto assim. E aí eu cheguei lá e falei assim, filhinha, Jesus mandou te dizer que Ele está cuidando de você. Tchau, vou embora. Mas eu disse, irmãos, mas é perigoso. Eu sou tentado muitas vezes, vou tirar a palavra tentado, eu sou assim compungido muitas vezes a falar com pessoas. Fui fazer um exame, que eu fui fazendo mais 2 implantes aqui, aí eu cheguei lá para fazer uma radiografia, tem que ser especial. Aí cheguei na clínica, aí eu falei assim, como é que você está com Jesus? Para a atendente. Ela falou assim, Jesus te ama. A menina começou a chorar. E daqui a pouco está eu abraçado com a menina lá na recepção, orando. Depois eu voltei lá, dei uma Bíblia para ela. Eu falei assim, a radiografia é detalhe, Deus me mandou aqui por sua causa. Aí ela chorou mais. Mas acontece, irmãos, Deus vai te levar para lugares que não é você o abençoado, é o que está lá. É o que está lá. E quantas coisas acontecem. Então você não pode desistir.
Ah, irmãos, só para aproveitar essa onda dos implantes, né? Eu tive que usar prótese muito cedo por causa de um problema que eu tive de saúde. E você sabe, quem aqui usa prótese sabe que é um desafio você comer churrasco com prótese. Quem tem prótese, finge que come carne. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Meus implantes ficaram 3 anos e meio. A primeira cirurgia, 5 horas e meia. A minha esposa quase morreu do coração, pensou que eu tinha morrido, porque ligava, e eu não podia atender o celular, porque o médico é membro da igreja, minha ovelha, acho que ainda é doidinho varrido. Ele não tem assistente, é ele sozinho. E o Espírito Santo que socorre ele. Um dia o pino vazou o maxilar e ele falou assim, perigo, perigo, perigo. Eu falei assim, você está viagem lá aquela Dr. Smith, aquele filme antigo lá, perigo, aquele robozinho que ficava, perigo, 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 perigo. Que negócio é esse? Não, pastor, é para o senhor ficar calmo, só deu uma hemorragiazinha. A gente se dá muito bem. Mas, irmão, quando eu coloquei esses dentes, que eu saí mordendo tudo, e aí é o antes e o depois. Mas eu ralei, eu senti dor, eu tive hemorragia, eu tive problemas, paguei o olho da cara, mas hoje, quando bota um churrasco na minha frente, eu como muito. Pois é, irmãos, é igualzinho a provação, é igualzinho a crise, dói, é difícil, mas olha, eu sonhava, e eu na minha imaturidade imaginava que eu ia chegar lá, ia sair com os dentes, no mesmo dia. Durou 3 anos e meio. Eu não sei quanto tempo vai levar a sua crise, mas eu quero profetizar que ela tem um fim marcado, tem uma data de validade marcada, a data de vitória já está marcada também, a bênção está determinada, a sua conquista está determinada, porque você não vai desistir. Fugir parece atraente, é tentador, mas não vai te levar a lugar nenhum. No tempo de crise, irmãos, o lugar mais seguro é onde Deus está. Quero terminar com a última. Entender que será no meio da crise que o poder de Deus vai revelar e trazer o sobrenatural e o extraordinário. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e começasse a pensar na sua vida. Para se viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter atitudes de fé. Semear no deserto, semear na crise, semear no impossível. As circunstâncias não eram favoráveis, eram totalmente desfavoráveis. Não havia chuva, o tempo era de seca, a terra era um deserto, mas ele plantou, ele semeou. Viver por fé e obediência é somente para a gente que decide romper e vencer na vida. Viver reclamando não resolve, procurar desculpas não traz solução, mas confiar em Deus traz o sobrenatural sobre a sua vida. Eu quero que você ouça bem essa palavra agora. Decida semear na sua vida, com fé. Irmão, levantar 5 horas da manhã para orar, não é fácil. Por que eu preciso de um problema grave para levantar cedo para orar? Mas eu vivi esse tempo, de acordar 3 da manhã, e o sono embora, e Deus fala assim, é para orar. Mas a resposta vinha, a solução vinha. Decida semear no seu casamento, decida semear na sua família, decida semear no seu trabalho, e decida semear no reino de Deus. E você vai triunfar. Podemos triunfar hoje. Você pode triunfar hoje. Você pode triunfar agora. Você pode sair daqui com uma atitude triunfante.
aprendendo que obedecer sempre será melhor. Talvez eu esteja falando aqui em casa ou aqui no auditório com pessoas que são sempre assim, recalcitrantes, que ficam postergando, deixa sempre para depois, deixa sempre para uma outra oportunidade. Deus está dizendo para você que é hoje, é hoje que Ele quer começar um processo de mudanças totais na sua vida. Deixe de viver as rotinas do fracasso e passe pela fé a viver o extraordinário de Deus. Quem aqui se acha feio ou feia aqui? Levante a mão, está todo mundo de olho fechado, mas feche os olhos. Quem aqui se acha feio ou feia? Levante a mão. Tem alguns corajosos. Pois eu quero te dar uma boa notícia. Não existe ninguém feio. Não existe ninguém feia. Sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança do Pai. Eu nunca me acho feio. Pode dizer quem quiser. Pastor, quando eu tinha 55 quilos, pastor, o senhor está muito magrinho, o senhor está muito magro, pastor, o senhor precisa tomar remédio, pastor, o senhor precisa isso, precisa aquilo. Você me larga, me deixa em paz, eu estou ótimo. Porque eu não me enxergava magro, eu me enxergava filho, eu me enxergava amado, eu me enxergava forte, eu me enxergava corajoso, eu me enxergava determinado. Eu fui buscar os americanos uma vez lá no Copacabana Palace, que os americanos falaram assim, mas meu Deus, cadê as ovelhas desse pastor? De tão magrinho que era, eles ficavam com pena de mim. Perderam tempo, porque eu não tive tempo para ter pena de mim. Eu tive tempo para crer no Deus de promessas, que viria e traria a vitória sobre as circunstâncias mais adversas. Meu filho, abre esse copo para mim. Então, diante disso, aprenda a proteger o seu coração de sentimentos carnais, sentimentos mesquinhos, como a inveja, a malignidade, contendas, ódio. Desentulhe os poços, tire a sujeira que colocaram, tire as pedras que colocaram. Não aceite viver aquilo que os outros escolheram. Decida viver o que Deus preparou para você. É isso. Então a primeira palavra é: se você não tem ainda decidido andar com Jesus. Com libertação é muito comum vir pessoas que alguém falou, vai lá que vão orar por você, vão te abençoar, mas você ainda não tomou uma decisão de andar comprometidamente com Deus. Se você ainda não está comprometido de verdade com Jesus, mas nesta noite você entende que para viver promessas, conquistar promessas, triunfar em tempo de crise, você precisa andar com aquele que triunfou sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. É Jesus. Você quer decidir nesta noite andar com Jesus? Levante a sua mão. Amém, amém, glória a Deus. Agora você que veio aqui, você que está em casa, pode colocar no chat da igreja o que você está vivendo. Tem gente observando e orando por você, mas você que está aqui, você vive as suas crises, um deserto interminável, mas hoje Jesus está dizendo assim: hoje é o começo do fim desse deserto, você pode reagir. Então, seja aqueles que querem comprometer com Jesus, e seja aqueles que querem viver rompendo no deserto, triunfando no meio da crise, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos terminar orando por você, abençoando a sua vida nesta noite. Pode deixar o seu lugar, venha aqui em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu quero dizer para vocês que estão aqui à frente e vocês que estão chegando, mesmo vocês estando de joelhos, abra os olhos, olhe para mim um minutinho, por favor. Quando eu aceitei Jesus,
Em 1977, eu morava sozinho. Eu devia só uma agiota 10 milhões. Eu cozinhava, eu lavava. Pense, eu bebia até o bar fechar. Minha sala era toda decorada com fotografias femininas. Aí naquele domingo, que eu tinha sofrido um infarto com 20 anos, de tanta bebida. Aí naquele domingo, Deus me deu uma direção para eu ir na igreja. E aí, eu fui o único a me converter naquele culto. 4º domingo de julho de 1977. Eu aceitei Jesus e fui para casa. Eu cheguei em casa, joguei todas as bebidas fora. Eu cheguei em casa, tirei todas aquelas fotografias femininas da parede. Eu nunca mais joguei no bicho ou jogos de azar, que eu era viciado. Ninguém falou para mim. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele dá direção. Ele abre os nossos olhos. E Ele nos dá força e autoridade para a gente parar de ficar nos desertos. Eu não sou melhor que vocês, mas tem que ter atitude. Eu comecei a comer a Bíblia. Eu lia a Bíblia 2 horas por dia. Eu acordava, eu não tinha, naquele tempo não existia celular, eu tinha aquele despertador com aquelas troços em cima, mas eu não usava, eu dizia para Deus: Senhor, me acorde 2 horas da madrugada, que eu quero orar. Eu acordava 2 horas da madrugada. Se você quer romper, você precisa amar a palavra. Se você quer romper, você precisa amar a presença do Senhor. Não virá de graça, não. De graça Ele já deu a salvação. A vitória você precisa buscar com todo o seu coração, com fé. Então para de mimimi. Eu fiquei 2 anos para pagar aquele agiota. 2 anos. Não caiu um cheque do céu. Não. Eu tive que parar de beber, parar de gastar com as farras, e aquele dinheiro que ia para lá, agora vinha para cá para pagar a dívida. As burrices que você fez, Deus não vai resolver. Ele vai te dar forças para você resolver. Porque Ele fez assim comigo. Mas eu fui promovido a chefe do meu chefe, porque eu trabalhava muito. Em 2 anos eu já tinha cozinheira para lavar e cozinhar para mim. Em 3 anos e meio eu estava com a minha esposa no cantinho da minha cama, casadinho. Tudo muda quando você deixa Jesus mudar você primeiro. Você está entendendo? Agora sim, coloca as mãos assim. Amado Espírito Santo, nenhuma oração aqui vai mudar ninguém, Senhor, mas o Senhor vai capacitar esses corações a terem ousadia e fé para um posicionamento, para dizer ao mundo, a Satanás, ao pecado: chega, basta. As vozes que ficam, ó Deus, sussurrando nos ouvidos para desistir, para fugir, não, Senhor, essas vozes estão cessando hoje, e ouvirão a tua voz, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer. Amado Espírito Santo, faça isso. Derrame uma unção de ousadia, de fé no coração de cada uma dessas pessoas. E aquela que está na sua casa, Senhor, visita agora esse lar e sopre sobre essa casa, essa sala, esse quarto, e abençoa, Senhor. Traz um tempo novo de restauração na vida de cada um que está conectado conosco. Oramos com gratidão, crendo que já está acontecendo assim, em nome de Jesus, amém. Fiquem em pé. Olha, eu peço perdão, acho que eu passei 6 minutos,
Mas eu quero dizer para vocês, olha, voltem, como eu voltei. Sabe o que aconteceu? Eu não faltava um culto da igreja. Bem, eu não tinha ninguém em casa, era eu e as paredes. Eu ia todo culto. Mas eu só namorei uma moça, e com ela me casei. Quem anda com Deus não vive de remendos, vive de propósitos. Seja decidido a viver planos e propósitos de Deus. Diga, eu vou. Lembra daquele filme dos homens de verdade? Aqueles homens de fé? Eu vou, eu vou. Seja uma mulher e um homem que diz, eu vou, e não parem de ir. Vão na paz, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.